Reforma tributária, quanto vai sair do bolso do produtor? Carmen, para ter um cenário para as pessoas entenderem o que vai mudar e o que não vai mudar, e para o agro especificamente a partir daí, de que maneira vai mudar, eu trouxe uma tela que eu gostaria, se fosse possível, a gente colocar... A primeira tela? A primeira tela, para as pessoas entenderem o que é modificado, de que maneira... Tá aqui. Ótimo, de que maneira que nós temos... Quais são as novidades, tá? Uhum. Essa sopa de letrinhas aí Você que as dividiu pessoas... União, Estados e Exatamente, eu dividi. Até então, nós tínhamos, e temos ainda, porque nós teremos um tempo de transição que vai até 2033. Isso é um fator de complexidade a mais. Você imagina, eu costumo dizer também, que é um dragão de duas cabeças, porque você vai ter os tributos atuais e você já vai ter uma adaptação com os tributos novos que já começarão a ser implantados em 2026. Então aqui eu tenho os tributos federais, imposto de importação, exportação, o imposto sobre a renda... Só uma coisa que você falou, ou seja, nós teremos um prazo, um período de tempo de 26 a 33, 2026 a 33, onde nós vamos ter as duas formas convivendo. Com os dois sistemas. Bom, contador então vai ficar louco, né? Olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para os contadores e para os produtores. A boa notícia é que o contador, que vai ter uma complexidade maior, eu acho que agora ele vai ter que repactuar os preços que ele cobra do cliente, do produtor. A má notícia é que ele vai ter muito trabalho, e idem para o produtor. Para o produtor. Então a gente tem aqui os tributos da União, os tributos federais, imposto de importação, exportação, imposto sobre a renda, pessoa física, pessoa jurídica, ganho de capital, enfim, IPI, IOF e tal. Nos estados, ITCD ou ITCMD, como alguns estados tratam, ICMS, IPVA, as taxas, os fundos para o agro, eu vou comentar os fundos para o agro já, e municípios, IPTU, ITBI, ISS e tal. Essas são as taxas, são os Porque impostos. esses, de uma forma resumida, são os tributos que todos nós pagamos, ou uns pagam por ser indústria, outros pagam por ser prestador de serviço e tal, mas de uma forma resumida está tudo aqui. Onde que muda? Para a pessoa entender. E isso vai me permitir, já de uma forma ilustrativa, mostrar qual é o problema para o agro. Eu tenho o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, é o imposto da indústria. Eu, como advogado, não industrializo, portanto, eu não pago IPI. O produtor, ele não industrializa, ele produz um produto in natura, portanto, ele não Também paga. não paga. Quem paga é a indústria. PIS e COFINS, dois tributos que são empresas que pagam. Se eu sou pessoa física, o produtor pessoa física, ele não paga PIS e COFINS, que são contribuições para custear a previdência social. O ICMS, que é o imposto sobre o comércio, aí sim o produtor está potencialmente enquadrado aqui, e o ISS, que são os prestadores de serviço. O que a proposta faz? Ela suprime IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS e aglutina tudo em dois novos tributos, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que na prática serão a mesma coisa. Haverá uma repartição de receitas, a CBS fica com o governo federal, o IBS com os estados e municípios, e aí o comitê gestor que vai distribuir esses aquele valores. Órgão todo poderoso. Exatamente. Daqui para frente nós teremos um órgão competindo em termos de poder com aquele órgão mais falado em Brasília hoje em dia. E, além disso, o IS, que é o imposto seletivo, que em princípio está fora do agro, mas que também, eu vou comentar já, me preocupa. Pois bem, coloquei uns aqui em azul. Ah, mas não é uma reforma sobre o consumo, ou seja, sobre aquilo que é produzido e as pessoas consomem? A ideia inicial era essa, mas já alteraram o ITCD também, alteraram o IPVA, alteraram o IPTU. Então, assim, com algumas regras, mas na parte que envolve fundamentalmente o agro, eu resumiria dessa forma. Bom, pois bem, aí vem a questão, Carmen, para as pessoas entenderem. Foquem aqui, quem está assistindo, nessas siglas que eu coloquei em vermelho. Produtor rural, pessoa física, é contribuinte de IPI? Não, mais de 90% dos produtores são pessoas físicas, tá, no Brasil. É contribuinte de IPI? Não. Ele tem que pagar PIS e COFINS? Também não. Ele paga ISS? Também não.
Ah, mas ele paga ICMS. Na verdade, na maioria dos estados, por uma questão de política fiscal justificada, a carga tributária ela é calibrada para o produto transformado pela agroindústria e não o produto in natura dentro da porteira. Eu estou trocando 5 tributos que não impactam no dia a dia o produtor rural, pessoa física, por 2 que vão atingi-lo diretamente, que é o IBS e a CBS. Ou seja, eu estou trocando o que eu não pago atualmente. Ah, mas o produtor não paga então imposto? Paga. Ele paga ITR, ele paga imposto de renda, ele paga a cadeia do agro, paga o ICMS no frete, no produto transformado, ele paga Fundo Rural, paga Senar. Isso não vai alterar. O que ele não paga é aquilo que não tem a ver com a atividade dele. Exatamente, não vai alterar. Fundo Rural vai continuar, o INSS vai continuar, o ITR, o imposto de renda, tudo vai continuar. Tá? As questões todas envolvendo transmissão de patrimônio por ITCMD, tudo isso vai continuar, no ITBI e tudo mais. Mas vejo, na essência, a lógica da política tributária nacional sempre foi a seguinte: eu vou, olhando para o agro de uma maneira geral, eu vou tributar cadeia de insumos e a cadeia da agroindústria, porque o imposto devido pelo produtor fica diferido, ou seja, ele fica postergado para a etapa anterior. Ao invés de eu exigir o ICMS de 100 pecuaristas, eu vou direto no frigorífico, que é uma entidade, uma pessoa jurídica. Eu não fiscalizo 100 pessoas físicas nas fazendas, eu fiscalizo o frigorífico. Então a lógica sempre foi essa. Isso vai acabar. Porque o produtor vai ter que pagar mês a mês, a cada carga, o tal IBS e a CBS. Aí eu vou pedir a gentileza de colocar na segunda tela, que eu acho que isso vai ficar mais claro para a gente entender de que maneira, você me perguntou, de que maneira isso vai atingir. Então aqui eu coloquei, de uma forma resumida, a cadeia do agro de uma maneira geral. Aqui a cadeia de insumos, o chamado antes da porteira, corretivo de solo, fertilizante, semente, defensivo agrícola, vacinas, etc, etc. Vejam, hoje, em matéria de ICMS, que é o imposto devido, a gente tem um convênio do CONFAS, que é o convênio 100 de 1997, em que ele calibra a carga fiscal devida para uma carga de calcário, a carga de gesso, para falar dos corretivos de solo. Perfeito. Se eu falo nos adubos, nos defensivos agrícolas, etc., eu tenho uma calibração de carga fiscal aqui. Por quê? Porque quem compra é o produtor, que vai produzir soja, milho, sorgo, gado, etc., que na maioria das vezes é uma pessoa física. O que acontece? Essa basicamente foi a minha tese de doutorado, que virou livro, é tentar expor de uma maneira clara de que forma, o porquê o agronegócio deve ser tributado de uma forma diferenciada. A nossa Constituição tem uma regra explícita de que a atividade, segundo a qual, artigo 187, inciso 1º da Constituição, a atividade rural, a política agropecuária ou agrícola deve levar em conta os instrumentos fiscais. Ora, o que acontece? Aqui eu tenho um produtor, uma pessoa física. O produtor, Carmen, ele não compra uma tonelada de adubo para revender uma tonelada de adubo. Ele usa isso aqui como insumo na sua fazenda para ele gerar uma riqueza nova. Ele criar uma riqueza nova a partir da natureza. Seja uma riqueza vegetal, seja uma riqueza animal, mas ele não revende vacina, ele não revende uma tonelada de adubo, ele não faz revenda de mercadorias. É insumo para ele aplicar na atividade. E aí que está a questão. Se eu coloco aqui carga cheia, a alíquota do ICMS é de 17%. Se eu coloco carga cheia, eu estou dizendo, em outras palavras, que o produtor vai absorver em cada compra que ele faz uma carga de ICMS, não estou falando ainda dos novos tributos, que é o que vai mudar. Eu estou colocando para ele uma carga cheia de 17%. Ora, mas se na hora que ele vai vender lá a soja, o milho, o gado, para os adquirentes, as cooperativas, as cerealistas, os frigoríficos, etc., usinas, etc., se eu coloco lá, ele não tem mecanismos de crédito e débito suficientes para poder
absorver essa carga fiscal. Onde entra a reforma? A reforma, ao acabar com o ICMS, ela insere esses dois novos tributos, o IBS e a CBS, cuja alíquota estimada, eu coloquei ali um asterisco, é de 11,4%. Mas de onde eu tirei esse 11,4%? Foi aprovado no finalzinho dos debates legislativos, no apagar das luzes, pelo menos se conseguiu a adoção de uma regra de um regime diferenciado para o agro. Não só para o agro, para vários setores. É importante também desmascarar, o agro foi beneficiado. Isso não é verdade. Setores importantes, por exemplo, medicamentos, estarão nessa regra diferenciada. Tá? São áreas sensíveis, São né? áreas sensíveis. Precisa então, dessa diferenciação. Foi aprovada essa mudança, essa alteração, para que, para esses setores nos quais também está o agro, haja uma redução de 60% da alíquota que vai ser fixada. Bom, quem diz que reduz em 60% está dizendo, em outras palavras, que tributará numa ordem de 40% do valor que vai ser fixado. Eu não estou dizendo que a alíquota será de 40%. 40% do valor que o Senado vai fixar. Qual é a questão? Hoje ninguém mais nega que nós teremos, muito provavelmente, o segundo IVA, Imposto sobre Valor Agregado, mais caro do mundo. 28%? Em torno de... A alíquota que está sendo falada vai ser entre 25% e 30%. A alíquota hoje falada é de 28,5%. Pois bem, se eu jogo 40% dos tais 28,5% que serão aprovados, vão chegar numa carga de 11,4%. E aí que está claramente aqui o problema. Imagina o produtor quando compra o adubo, o fertilizante. O produtor, acho que já está pensando, que está nos ouvindo, ele já está vendo o problema. Você imagina, o produtor fecha uma carga de adubo, vamos falar da soja, para a lavoura dele. O produtor que vai plantar essa soja em meados de setembro, outubro, ele já fechou essa carga em janeiro, fevereiro, março. No começo do ano. Hoje ele não tem essa tributação no insumo que ele compra. Quer dizer, ele tem matéria de ICMS, mas não dessa forma, pesada, onerosa, quase 12%. Imagina, a cada carga que ele comprar, ele ter 11,4% a mais no preço embutido. Aí, a promessa é a seguinte, não, mas você vai poder tomar crédito disso, o produtor. Porque na hora que ele vender a soja, ele vai ter que pagar os 11,4%. Então, aquele 11,4%, vamos imaginar, para ajudar na conta, digamos que a saca da soja esteja R$100. A cada saca que ele vender, ele vai ter que pagar 11,4% a mais, que ele não paga hoje. 11,40. Bom, ele está vendendo com uma carga de 11,4%. Ah, mas ele pode amortizar, ele pode se creditar daqueles 11,4% do insumo. Acontece que o insumo ele comprou em fevereiro de 2025, hipoteticamente, pagou, sofreu uma incidência fiscal aqui de 11,4%. Aí, até chegar a época do plantio, ele vai arar a terra, vai preparar a terra, planta, tem que rezar para chover, colher e vender. Ele vai vender em março de 26. Um ano depois. Um ano depois. Vem aí o AgroPod, o podcast da Rural Business. Conversas importantes sobre o agro global, como ninguém faz.